Oba, oba! Você já parou para pensar que tem uma forma de você aprender a temperar sem temperar? Hum? Você sabia que tem uma maneira de aprender a temperar sem temperar? Então eu vou contar isso para vocês agora. Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre a ferramenta do temperista. Quais são as principais ferramentas que o temperista tem para usar ao seu favor? E que eu vou ensinar vocês como é que vocês desenvolvem essa ferramenta e como é que vocês potencializam ela. Tá joia? Bom, sejam bem-vindos. Deixa só, tá ventando muito, eu resolvi fazer a live hoje aqui de dentro de casa, porque tá muito vento. E hoje a gente vai falar sobre isso, pessoal. Ontem eu falei um pouco sobre o que é ser um temperista, e hoje a gente vai falar sobre como aprender a temperar. Temperar sem temperar. Muito bom. Vocês sabem como aprender a temperar sem temperar? Então sejam bem-vindos. Coloca aí pra mim de onde que vocês são. Se vocês estão engajados com essa causa do tempero, coloca pra mim a hashtag eu sou temperado, tá? E dá o likezinho pra gente que o Instagram gosta. Então é isso. Ontem a gente fez uma live que eu falei pra vocês sobre essa questão, né, de o que é ser um temperista e quais os superpoderes que o temperista tem, né? Como criar sabores inesquecíveis e encantadores. Só que existem algumas ferramentas que o temperista tem, que todos nós temos, que se a gente reconhecer essas ferramentas e se a gente potencializar essas ferramentas, mais forte fica a nossa habilidade de domínio dos temperos. Mais forte fica a nossa habilidade de poder viver dos temperos, usando os temperos a nosso favor, poder transformar o nosso meio, deixando ele mais saboroso. Olha que interessante. E quais são essas ferramentas, pessoal? Né? Para mim, são três ferramentas importantes. Duas que são inatas nossas, né? Que a gente já nasce com elas, que é a nossa memória gastronômica, que é um termo que eu desenvolvi para ilustrar muito essa bagagem, esse HD a respeito de gastronomia que a gente tem, que é o que eu vou falar sobre isso hoje. E a outra ferramenta poderosa, que é inata nossa, que é a intuição. A gente ouvia aquela vozinha dentro da gente, falando com a gente constantemente, né? E que é aquela vozinha que te fala assim, põe menos isso, põe mais daquilo. E a gente muitas vezes não dá ouvido a ela. E também uma outra ferramenta mais que eu desenvolvi como uma das principais ferramentas temperistas, que é a tabela temperística, né? Vou pegar essa tabela para vocês. Mas quem está chegando agora, pode dar o like aí pra gente, pode convidar os amigos para participar das lives. A gente vai fazer live todo dia, muito provavelmente às 15 horas, tá? Do Mato Grosso do Sul, às 16 horas de Brasília. E também a gente vai fazer lives todos os dias às 19 horas do Mato Grosso do Sul, às 20 horas de Brasília. Então é isso, participem, convidem a galera. E lembrando para vocês que semana que vem, né, muito provavelmente às 20 horas de Brasília, a gente vai começar a nossa semana de aulas, né, dessa jornada do temperista, essa formação temperista, ou vivendo dos temperos, vivendo como um temperista, vamos botar assim. Então, pessoal, né, depois que vocês deram o likezinho, curtiu aí, porque o Instagram gosta dessa reciprocidade, vocês curtirem esse empenho nosso aqui com vocês, esse meu empenho aqui com vocês. Me diz da onde vocês são, porque eu gosto também de saber, né? Que tem gente do Brasil inteiro me ouvindo, eu adoro isso. Coloca pra mim hashtag eu sou temperado. Se você acredita também que o tempero é o poder dentro da gastronomia, coloca pra mim hashtag eu sou temperado. Mas olha só que incrível. Essa ela já tá meio rabiscada aqui, que eu já fiz umas alterações. Mas olha que material maravilhoso, né? Isso aqui é uma das ferramentas do temperista, mas só que essa é uma ferramenta que eu criei e disponibilizo para vocês, que ajuda muito vocês nesse processo de temperar, né?
Então, é muito poderoso essas ferramentas e que todos nós temos condições de desenvolvê-las, né? E todos nós temos condições de usar isso a nosso favor. O temperista, ele tem essas três ferramentas muito claras como os artifícios que ele usa para criar sabores cada vez mais encantadores, né? Então, quais são as ferramentas? De novo, a sua memória gastronômica, ok? Que é todo aquele HD a respeito de gastronomia, que eu já vou falar sobre isso. E a sua intuição, que te ajuda muito na hora das dosagens. E para completar esse ferramental, eu desenvolvi esse material, que é a tabela temperística, né? Que é uma tabela periódica de temperos, onde eu mostro para vocês o potencial aromático de cada tempero desse que está aqui. Essa aqui não está completa, já são acho que mais de 40 temperos. E eu mostro para vocês a maneira correta de vocês combinarem esses temperos. Porque, como eu já disse, usar tempero é diferente de temperar. E você temperar é você fazer combinações de tempero equilibradas. Não adianta simplesmente eu colocar tempero ou jogar tempero ali. Eu tenho que saber combinar isso com equilíbrio. Eu tenho que saber combinar isso com maestria. E é esse conhecimento que eu trago até vocês, que é um conhecimento que eu desenvolvi e que eu uso, e a partir disso nasceu o temperista, que é esse profissional especializado em criar sabores, tá bom? Então, pessoal, mas por que eu disse lá no começo como aprender a temperar sem temperar, né? Por quê? Porque a nossa memória gastronômica, que é uma das ferramentas mais importantes que o temperista tem, é todo o conhecimento, todo o HD que você já vivenciou a respeito de tempero, de gastronomia, que você guarda aqui dentro, né, desse seu HD, e que quanto mais você alimenta isso, mais conhecimento, mais ideias criativas você tem, mais fácil é o processo de combinar os temperos, porque você já tem noção, você já tem ideia, você já tem memórias gustativas guardadas aqui, que te facilita muito na hora de você fazer suas combinações, na hora de você usar tempero, né? Deixa eu ver aqui. Theo, o que você acha de calabresa com erva doce? Eu acho uma delícia. Muito bom, né? Então, assim, por que eu tô falando isso da memória gastronômica? Porque, pessoal, como eu disse ontem, o tempero, ele é individual do criador. Ele é muito individual da pessoa que está criando, está usando, está fazendo. Por quê? Porque cada um tem uma memória gastronômica alimentada de um jeito. Cada um tem uma cultura, cada um tem uma vivência. Cada um tem uma paleta de sabor guardada na memória. Então, de acordo com as comidas que comeu na infância, a gente guarda muitos sabores da infância, da casa da avó, da casa da mãe. E isso, lá na frente, vai pautar muito vai tendenciar muito as nossas criações de sabor, as nossas construções de sabor. E eu quero falar mais disso amanhã, um pouco sobre essa questão da construção do sabor. Então, amanhã à tarde, eu vou fazer uma live sobre construção do sabor. Legal? Então, pessoal, é isso. Você, de acordo com a sua memória, com as suas vivências, você vai tendenciar as suas criações gastronômicas. A sua cozinha vai ter essa tendência. Então, por exemplo, aqui, o Ronildo de Campina Grande, na Paraíba. O Ronildo, ele vai ter uma memória gastronômica muito mais voltado para a comida nordestina, usando coentro, usando os sabores nordestinos, do que eu, que fui criado no Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Então, assim, a minha memória gastronômica é diferente da do Ronildo. A minha memória gastronômica é diferente da Helena. Então, quanto mais eu alimento essa memória, mais conhecimento eu tenho a respeito, mais coisas eu provo, mais coisas eu conheço, mais coisas eu leio, eu estudo, eu pratico, maior é o meu ferramental. Vocês entenderam? E por que aprender a temperar sem temperar? Porque quanto mais eu viajo, que nem eu estava viajando agora, a viagem em si, da maneira com que eu enxergo ela, de aprendizado, de gastronomia, de tempero, é um upgrade, vamos botar assim, nessa minha ferramenta temperista gigantesca. Porque quanto mais eu viajo, mais eu como outras coisas, mais eu provo, mais eu cheiro, mais eu escuto, mais eu olho, mais eu leio,
maior é o meu ferramental. Então, assim, eu já voltei da minha viagem, né, com outra ideia de gastronomia andina, por exemplo, com outro conhecimento a respeito de temperos. Então, eu já não conhecia o Acatai, eu não conhecia quinquinha, eu não conhecia os arris, panca, vários outros tipos de arris que eles têm. Como vocês acham que eu ia saber usar esse produto se eu nunca nem provei? Então, um dos grandes problemas das pessoas usarem pouco tempero, e anotem isso aí, o grande problema de você usar pouco tempero, de você não usar tempero, é porque você não conhece temperos diferentes daqueles trivial, daqueles que você está acostumado. Então, o primeiro passo para você se tornar um temperista é você comprar temperos diferentes e provar. E quando eu provo, eu estou alimentando a minha memória gastronômica. Eu estou alimentando essa minha ferramenta, eu estou dando mais poder a essa minha ferramenta temperista, que é a minha memória gastronômica. Eu não tenho como usar um tempero que eu nunca nem senti o cheiro, que eu nunca nem provei. Como é que eu vou imaginar esse tempero sendo usado numa preparação se eu não sei que gosto tem esse tempero? Eu acho muito difícil. Não tem como esse tempero ser usado. Se você não tem uma noção de pelo menos o sabor, o cheiro, se você não viu nunca nenhuma receita que ele foi usado. Então, por exemplo, um exemplo do Theo temperista alimentando a memória gastronômica dele. Eu fui lá, viajei, fiz essa viagem, então todo lugar que uma coisa importante. Não adianta também você viajar sendo que você come nos restaurantes que você está acostumado. Por exemplo, eu vou viajar para a Europa e vou comer no McDonald's. Você não vai aprender nada. Você tem que viajar para a Europa e comer em vários restaurantes diferentes e sempre estar pedindo um prato diferente. Porque você está sempre conhecendo sabores novos, técnicas novas. Você está sempre ampliando a sua memória gastronômica. Então eu fui lá para o Peru, para a Bolívia. Aí eu cheguei lá no mercadão dos caras e falei, pô, que ervas, temperos vocês têm diferente aqui? Ah, a gente tem esse huacatai, essa quilquine, a gente tem esse outro. Aí o que, que eu faço? Não, tá bom, eu sei que tem, mas se eu não provar, se eu não cheirar, se eu não comer um prato que vai aquilo, como é que eu vou visualizar aquilo numa receita? Então o que, que eu tive que fazer? Eu tive que comprar esses temperos, levar para casa, né? Primeiro comi um prato que vai aquilo. Onde é que vocês usam isso? A gente usa assim. Tá, aí eu cheguei, cheirei, provei, cozinhei, fiz umas preparações, tô com eles aqui em casa sempre testando. Então o que que eu tô fazendo? Eu tô alimentando o meu ferramental, o meu conhecimento a respeito de tempero e de gastronomia. Então, não só para o temperista, mas para qualquer profissional de cozinha e para qualquer pessoa que seja apaixonada por cozinha, o primeiro passo que você tem que dar na sua vida de cozinheiro, de temperista, né, é alimentar a sua memória. Vai comer em restaurante final de semana? Para de comer no mesmo restaurante, vai em diferentes. Para de pedir o mesmo prato. Como é que você vai conhecer sabores novos, técnicas novas, se você sempre come a mesma coisa? Não adianta, você continua se limitando. Então se propõe a viajar, se propõe a sair, a conhecer. Ah, Theo, mas eu não tenho dinheiro para ir em restaurante caro, mas não precisa ir em restaurante caro. Eu fiz toda uma viagem pela América Latina só comendo comida de rua, só comendo em mercadão, só que é a comida tradicional do lugar. É a comida que eles têm séculos aí de desenvolvimento daquela gastronomia e usando aqueles temperos, aqueles ingredientes locais. Tem muito conhecimento aí. É só você abrir sua mente para isso e se propor a aprender. Então você aprende muito a cozinhar sem cozinhar. Só indo lá, olhando, provando, comendo, escutando, perguntando. Como é que eu faço isso? Como é que você usa esse tempero? Onde é que você já usou? Posso provar? Prova puro. Eu aprendi isso com o Troagro. O Troagro entrava na cozinha, o Claude Troagro, para quem não sabe, eu trabalhei com ele. Ele entrava provando tudo. O cara comia massa de pão crua, tudo ele comia, tudo ele comia. Por quê? Porque ele está aumentando a memória, ele está provando para ver se está bom no padrão que ele quer. Você tem que provar as coisas. Né? Eu trabalhei com uma cozinheira que ela falava que ela não provava nada do que ela fazia. Eu falava, mas como é que você sabe que está bom? Ah, eu sigo a receita. Mas, gente, isso é incabível, você tem que provar. Legal? Theo, o que você acha de açafrão? Você acha que o açafrão combina com gengibre? Eu acho. O açafrão ele tem uma pegada, que nem como diz aqui na minha tabela, ó, que aqui tem tonalidades, cada cor dessa é uma tonalidade aromática e esse númerozinho é o nível de óleo essencial. Para mim o açafrão tem uma pegada terrosa, amadeirada e floral. E o gengibre ele tem um refrescante. Então eles se combinam muito bem, sim. Né? É verdade, usamos muito tempero seco. É verdade, usamos muito. Tempero seco é ótimo, não tem problema nenhum. É muito bom. Sou paranaense, mas moro em Cacoal, Rondônia. Muito bom, pessoal.
Quero muito aprender a temperar, dar aquele diferencial. Então, semana que vem, não se esqueçam, se cadastrem aí, clica no linkzinho na bio, se cadastra para as aulas da semana que vem. Vai ser uma semana de aula incrível, né? Onde você vai aprender a viver dos temperos, vai aprender essa nova profissão que está surgindo, que é o ser temperista, que é poderosa, tá? Essa jornada do temperista semana que vem. Não percam. Tem que comer de tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? É isso. Então, pessoal, vocês têm na mão e vocês têm condições, e todos vocês têm condições de alimentar essa ferramenta temperista que é a sua memória gastronômica. Sem ela alimentada... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês acham que aqueles chefes que participam do MasterChef, do Mestre do Sabor, como é que vocês acham que eles conseguem executar uma prova daquela, onde eles recebem uma missão, né? Deixa eu tirar meu celular daqui que vai ficar vibrando aqui. Como é que vocês acham que eles recebem aquela missão, né? Ué. Tá aparecendo aí pra vocês o meu rosto aqui? Apareceu um negócio aqui agora. Como é que vocês acham que eles recebem aquela missão, pessoal? Tá aparecendo um negocinho aqui pra vocês aqui. Eu não sei mexer nesse negócio do celular. Apareceu um trem aqui. Enfim. Como é que vocês acham que eles recebem aquela missão? Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá, agora voltou. Como é que vocês acham que eles recebem aquela prova? Ah, você vai ter esse ingrediente principal e você tem que criar um prato com esse ingrediente. Se esses profissionais não têm, como é que chama? Uma memória gastronômica alimentada, se esses profissionais eles não têm uma bagagem, né? Se eles não têm ideias, se eles não têm técnicas guardadas aqui dentro, se eles não têm conhecimento, eles não conseguem, dificilmente eles conseguem executar e solucionar aqueles problemas que são propostos, né, na hora ali para eles, sem eles terem alguma técnica pré-programada aqui dentro, sem eles já terem comido algum prato, se eles terem, né, visto, provado, se eles não têm uma memória gastronômica alimentada. Muito difícil. Eles vão sempre depender de uma receita. Então, uma das melhores maneiras de você não depender de receita é você ter a sua memória gastronômica sempre muito bem alimentada, muito rica, muito cheia de ideias. Legal, hein? Deixa eu ler umas perguntas aqui pra galera. Vamos lá. Eu fiz curso de gastronomia em Miami. Minha professora disse que não podia provar. Eu pedi para ela lavar a loja e ia lambendo as vasilhas. Mas, gente, que professora horrorosa é essa? Elas não deixam vocês provarem. Como é que você vai aprender a cozinhar sendo que você não sabe o gosto que aquilo tem? É só seguir na receita? E isso é uma coisa que eu acho incabível, porque isso te engessa de uma maneira, isso deixa você dependente de receita de um tanto, que é terrível, né? É terrível isso, porque você sempre vai depender de uma receita, porque você não sabe fazer aquilo. Você só foi condicionado a repetir uma receita. E não é essa a nossa ideia. O temperista é um profissional que está sempre construindo, sempre criando algo diferente e não depende de receitas. Lógico que por isso que você precisa da sua memória bem alimentada. Você tem que ter as técnicas básicas, você tem que saber a ciência do negócio, né? Por que eu devo selar uma carne? Por que eu devo fazer assim? Por que se eu bater uma clara em neve com gordura ela vai desandar? Entendeu? Entendeu? Você tem que ter um conhecimento científico da gastronomia para você não ficar preso na receita. Porque o que acontece muito eu estou preso numa receita, eu vou executar uma receita, eu não tenho um ou outro ingrediente que a receita pede, ou o equipamento X, eu fico limitado, eu já não executo mais aquela receita porque eu estou preso nela. Agora, se eu entendo o papel daquele ingrediente, se eu entendo o papel daquele equipamento, eu consigo substituir, eu consigo alterar, eu consigo mudar a minha maneira. Então eu não fico dependente e preso a uma receita. E nós, temperistas, estamos sempre aprendendo a desenvolver o nosso, ok? Então eu acho horrível uma professora não deixar você provar. Que tal fazer o preparo de pratos ao vivo para nos ensinar? Que tal? Oi, Helena, eu acho ótimo. Na verdade, a gente já fez alguns lançamentos, algumas semanas de aula com preparo de prato ao vivo, só que o principal não é o preparo em si. O preparo de prato ao vivo vai engessar vocês numa receita. Não é essa a minha ideia. Eu quero que vocês tenham autonomia
de desenvolver o tempero de vocês. Eu sempre faço, a gente deve fazer alguma outra receita sim, tá? Para ilustrar o que a gente vai falar, mas a teoria em si, a ciência que eu desenvolvi a respeito de temperos e de como você usar o tempero e como você alimentar todas essas ferramentas, que eu acho que é o grande barato, o lance mais interessante de tudo, ok? Gosto de utilizar alguma bebida alcoólica em carnes, combina? Sim. Na verdade, o álcool, o que o álcool faz? O álcool ele aumenta a volatilidade dos temperos. Ele levanta o aroma os perfumes dos temperos e dependendo da bebida, ela dá uma amaciada na fibra da carne. Então sempre que você põe álcool em algum molho, por exemplo, que alguma comida que está cozinhando ou você flamba, esse álcool, como ele é muito volátil, ele vai levantar esses óleos essenciais dos temperos e vai fazer isso evaporar e chegar mais forte ao seu nariz. Então é uma maneira de você intensificar os aromas. Está tudo bem. É que eu tava, apareceu um WhatsApp no meio do negócio aqui, não me perdi. Fiz em Fortaleza, apareceu em Miami, foi o corretor. Legal, então não, eu acho impossível a pessoa não deixar você provar. Não foi em Miami, nunca saí da minha cidade. Tá bom. Os 5 centímetros faz parte do processo. Sim, então amanhã a gente vai falar sobre essa construção do sabor. Na verdade, a construção do sabor é mais do que só o gosto da comida. Um sabor é construído por quando você explora um sabor elevado, uma construção de sabor elevada, é construída quando você consegue explorar todos os sentidos que o corpo te permite. E amanhã eu vou falar mais sobre isso, mais aprofundado, tá bom? Então amanhã é uma livezinha às 16 horas de Brasília aqui sobre construção do sabor. E o que a gente vai falar também no dia 13, tá? Então para quem chegou agora, lembrando, semana que vem, segunda, começa uma semana de aulas, vivendo de temperos, né? Onde eu vou ensinar vocês como vocês podem se tornar um temperista. E aí é importante vocês clicarem no link na bio, se cadastrar, tá? E pra gente avisar vocês o horário da aula, para mandar o link lá do YouTube que vocês vão entrar para assistir, importante, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu tenho que estar sempre me propondo a conhecer coisas novas, para eu alimentar essa memória gastronômica, esse ferramental poderoso que eu tenho, que é uma das principais ferramentas do temperista e de qualquer cozinheiro. Eu tenho que estar sempre alimentando essa memória, com ideias novas, fazendo combinações de temperos novas, testando, provando os temperos, é fundamental. As pessoas não provam as coisas. Isso não existe, eu não consigo temperar se eu não provar, tá bom? Dá mais coraçãozinho aí, aperta mais like aí que o Instagram gosta, né? Amanhã tem live, convida que as pessoas que vocês acham que podem gostar desse assunto, que são os temperos, né? Para a semana que vem também convida as pessoas que vocês acham que vão gostar de também se tornar um temperista, ou pelo menos conhecer um pouco sobre essa nova profissão que está vindo, que é uma profissão maravilhosa e muito poderosa financeiramente, tá bom? Então, semana que vem, dia 13, a gente começa as aulas. Então, eu posso fazer mistura de ervas para fazer sal temperado? Sim, claro. Pode fazer, por exemplo, eu gosto, no meu sal temperado vai tomilho, alecrim e louro. E mais algumas especiarias. Pimenta do reino, você pode botar orégano, você pode botar cominho, você pode botar o que você quiser. Na verdade, não tem limite. E esse que é o grande lance, né? Por isso que eu criei isso aqui, ó. Ó. Essa tabela temperista, ela te ajuda a fazer as combinações que você queira. Ela não te engessa. É diferente de eu dar um monte de combinaçõezinhas prontas para vocês, e aí todo mundo que assistir minhas aulas vão sair fazendo o mesmo tempero. Não é isso. Vocês têm que entender que eu não estou aqui para engessar vocês, eu estou aqui para ensinar vocês a temperar. Eu estou aqui para ensinar vocês a criarem o tempero e a assinatura de sabor da cozinha de vocês. Porque é isso, a sua memória gastronômica, a gente está falando sobre que é essa ferramenta, ela é diretamente responsável por você ter uma assinatura no seu prato. Porque a sua memória é as suas vivências, e cada um tem uma vivência. Cada um tem um paladar, cada um gosta ou não gosta de algo, cada um teve algo tem algo de sabor que prefere, né? Cada um foi criado em uma cultura, em uma casa, em uma vivência. Então, assim, quando você coloca tempero na sua comida, você está carregando toda uma ancestralidade, toda um conhecimento que você vem carregando ao longo da sua vida.
E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu já tô mais velho, Theo, eu não sei se eu consigo aprender a temperar. Claro que consegue. Na verdade, as pessoas mais velhas têm mais bagagem, têm mais memória gastronômica alimentada, mais conhecimento sobre gastronomia do que as pessoas que estão mais novas. E as novas podem criar essa bagagem e se tomar essa consciência o quanto antes. E as pessoas mais velhas já têm uma bagagem elevada e podem alimentar ainda mais essa bagagem. Então, vocês têm que entender que essa memória gastronômica, essa ferramenta, todo mundo tem. Entendeu? E a gente vai falar bastante dela na semana que vem. Então é importante vocês assistirem. Leandro, depois que tem uma memória gastronômica variada, reflete nas... Muito bom. Então, Leandrão, mais uma vez, falei ontem, ele tá recebendo um monte de elogios, ele tem uma empresa de comida congelada. Depois põe o nome aqui, Leandro, pra gente compartilhar o seu Insta com a galera. Ele tem uma empresa de cozinha de comida congelada e ele me mandou uns áudios de umas clientes elogiando muito o tempero, que melhorou demais, e as pessoas já estão querendo que ele venda o tempero separado da comida para elas usarem na casa delas. Olha que incrível. Quero dica de fornecedores. Bacana. Então, isso é importante. Como faço para conseguir essa tabela? Só quem está no curso, Tereza, porque também, na verdade, essa tabela é como uma tabela periódica da química, né? Eu tenho uma metodologia que eu te ensino para usar ela. Porque ela te ensina a fazer combinações de temperos equilibrados. Mas é só para a galera do curso, porque senão não adianta, você vai ter um material e não vai saber usar. Tá? Então, semana que vem, assistam as aulas para vocês saberem mais sobre isso. Por que o vinagre deixa a carne dura, o bife? Então, o vinagre para carne de vaca, a acidez para carne de vaca, ela endurece a fibra. Para carne de peixe e carne de frango, carne branca, de porco, não. Né? Mas só que você também, isso assim, lógico que se você usar só vinagre, você vai endurecer. Eu posso usar, por exemplo, em carne vermelha, fazer um processo de marinada. Eu tenho que botar uma acidez, ou vinagre, ou limão, ou vinho, mas eu tenho que diluir na água, não pode ficar muito ácido, senão as fibras elas se engruvinham e elas endurecem. Não pode botar vinagre puro, porque você começa a cozinhar a carne, você desidrata essa carne e você endurece as fibras. Tá? Até na carne de peixe, de frango, enfim, de porco, é bom diluir com um pouco de água. Legal? Olha aqui, o Leandro tem a Sabor e Amor, Sabor e Amor S.A. Piranga, Sapiranga. Sabor e Amor Sapiranga. Legal, muito bom. Então é isso, pessoal. Outra ferramenta, além da memória gastronômica, a gente vai falar mais semana que vem, que é toda essa bagagem que vocês vão adquirindo, que vocês se propõem, vão alimentando, aumentando esse ferramental, se propondo a comer, se propondo a conhecer, se propondo a provar, a escutar, a ler, a conhecer. Toda essa bagagem era alimentada. Vocês ainda têm um outro dom que é inato, né, do homem, que é a intuição. Grandes criações minhas, eu escuto muito essa intuição. Na verdade, tem umas que eu até sonhei com elas. O que é intuição? Ah, é uma coisa mística? Não, intuição é aquela vozinha que fica na sua cabeça. Não é uma voz auditiva. É um negócio que fica martelando na sua cabeça. E eles dizem que a diferença entre a influência externa e a intuição é que a intuição vem de dentro. Uma coisa que você sente. A influência externa é o que as pessoas não ficam falando e te enchendo o saco, e aí você fica martelando aqui na sua cabeça, mas que foi terceiros que te falaram. Isso você pode até descartar. É importante sempre tirar um aprendizado disso. Mas a intuição é aquilo que fica dentro de você. Então, assim, não sei se já acontecendo com você, vocês pegam e colocam um copo na ponta de uma mesa. Aí fica na sua cabeça, fala assim, fica na sua cabeça assim, vai derrubar o copo, vai cair o copo, vai quebrar, vai cair o copo, vai quebrar. Aí você pega e fala assim, ah, não vai quebrar não. Aí você vira as costas, quando volta cai o copo e quebra. Então você não ouviu a sua intuição, né? Você não ouviu a sua intuição. Então, qual que é o lance? Essa intuição está constantemente falando com você, põe menos isso, vai devagar, menos é mais. Sabe? Aí você vai ouvir o Theo, vai lembrar do Theo, menos é mais. Que a gente vai falar semana que vem muito sobre essas manhas de usar tempero, menos é mais, né? Procura o equilíbrio. Então são algumas palavras que a gente vai estar sempre falando para você, né? Que o equilíbrio é a chave de tudo. Não adianta usar 10 temperos e só um aparecer. Então você pode usar todos os temperos juntos, mas tem que ser de uma forma equilibrada, onde todos eles façam sentido, entendeu? Então,
quando você escuta essa intuição, ela está sempre falando com você constantemente. Põe um pouquinho, põe mais disso, sabe? Usa menos disso, faz isso. Então, essa intuição é uma outra ferramenta importante que a gente tem que começar a dar ouvido a ela. Todo mundo tem essa intuição, esse sentimento, né, que fica dentro da gente, parece que fica martelando na cabeça. Aí a gente tem que saber quem é o anjinho e quem é o diabinho falando, né, porque fica dois sempre. O externo, que é aquelas influências ruins, né, que a gente fica ouvindo de gente de fora, isso aí a gente tem que aprender a separar. Agora, porque é sempre um contrapondo o outro. Mas a intuição, ela vem de dentro, ela vem do coração. Então ela está sempre te ajudando a chegar no melhor de você, né? No melhor de si. Enfim, é um pouco confuso, mas a gente consegue transmitir isso para vocês, galera. Entenderam? Então, assim, a memória gastronômica, ela é fundamental. Você tem que provar, você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que testar. Pô, eu quero fazer uma receita de comida lá. Por exemplo, eu quero, hotel. Vou mostrar como é que eu alimento minha memória. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro e eu trabalhava lá em restaurante, eu queria, por exemplo, aprender a usar zimbro. Aí eu queria usar o zimbro, só que eu não sabia como é que usava zimbro, nunca tinha provado o zimbro. Primeira coisa que eu fiz, eu fui no mercado, comprei zimbro, aí provei o zimbro. Falei, ó, que legal, tem um sabor floral, me lembra frutas vermelhas e tal. E qual que é o próximo passo? Eu tenho que saber como é que ele é usado, né? Na gastronomia tradicional que usa esse zimbro, como eles usam? Então eu fui lá, zimbro é usado na gastronomia alemã. Aí eu fui lá, pesquisei receitas alemãs, aí fiz umas receitas que usam zimbro, e aí eu comecei a entender, né, como é que o zimbro pode ser colocado, como é que ele pode ser usado. E aí nisso você vai aumentando, aí você já tem esse ferramental guardado aqui dentro. Olha só, eu já sei que o zimbro pode ser usado assim, assim, eu já sei que ele tem esse sabor. Aí eu começo a testar em outras coisas que eu não tinha. Então, assim, eu estou sempre me propondo a aprender, a alimentar, ter novas técnicas, novas combinações. Fiz uma combinação, deu certo, eu já tenho um ferramental maior aqui. Se não deu certo essa combinação com essa, então, assim, já sei que, poxa, não ficou legal essa combinação. Então eu fui lá nos Andes, lá no Peru, lá na Bolívia, e trouxe o Huacatai, que é uma erva lá extremamente refrescante, mas com um floral incrível, lembra até maracujá. Aí o que aconteceu? Final de semana agora, eu fui fazer um macarrão com fungo e coloquei gengibre e essa Huacatai. Qual que foi o resultado? O gengibre ele tem um refrescante e o Huacatai são muito parecidos na refrescância. Então, no final das contas, eu botei muito gengibre, o Huacatai não apareceu da maneira que eu queria, então eu já sei que essa combinação de gengibre e Huacatai talvez não tenha necessidade, né? Porque é o que essa tabela te mostra, que você, para fazer combinações de temperos, você tem que você tem que usar temperos que têm tonalidades diferenciadas, porque não tem por que usar um tempero muito parecido com o outro, um deles vai se anular. E foi o que aconteceu. O Huacatai e o gengibre se anularam. Então eu já próxima vez eu vou usar o gengibre ou vou usar o Huacatai. Ou eu boto menos gengibre, né, que tem o pungente, o Huacatai não tem pungente, né? E eu posso também usar temperos parecidos? Sim. Só que eles têm que ter tonalidades diferentes. Então, assim, o gengibre ele e o Huacatai são refrescantes. Só que o Huacatai tem um floral muito marcante que o gengibre não tem. E o gengibre tem um pungente muito marcante que o Huacatai não tem. Então eu posso combinar e extrair o melhor dos dois. Olha que interessante. Como o tempero é lindo, como é uma alquimia dentro da sua cozinha. É só você saber fazer essas combinações com equilíbrio. Então na próxima vez eu vou botar, por exemplo, menos gengibre, porque só para ficar aquele pungente, botar um pouquinho mais de Huacatai, porque o floral dele aparecer, e vai ficar muito interessante. Então, entendam isso. Não existe combinações certas. Eu quero um tempero para carne. Vocês podem usar todos os temperos. Vocês têm que aprender a combinar esses temperos da maneira com a ciência, com consciência, com conhecimento, que é o que eu vou disponibilizar para vocês segunda-feira, nessas aulas aí. Tá bom? Olha, eu precisava ouvir para aprender, pois trabalho com tempero, sou apaixonado, adoro inventar sabores. Rose, tem que. Ah, tá. Então a Rose, ela não escuta. Rose, eu quero muito ter como traduzir isso para você em Libras ou com legenda. Eu não sei como é que faz. Ainda vou sentar com a minha equipe e eu vou pensar uma maneira. A gente vai ver se edita essas lives e coloca a legenda, tá bom? Para quem não consegue ouvir. Tenho assistido seus vídeos, são riquíssimos. Olha, Antônia, obrigado, viu? A gente faz com muito carinho. Então, pessoal, vocês entenderam? Então, são três as ferramentas temperistas
que vocês têm que entender, que aprender. Uma é a memória gastronômica, que está todo mundo constantemente alimentando ela, principalmente quem gosta de cozinhar, tem que estar disposto a sempre alimentar a sua memória gastronômica. Sempre. Sempre comendo coisa diferente, provando os temperos, provando comida de outras pessoas, né? Eu, por exemplo, sempre que eu vou num lugar, eu tento provar pratos que eu nunca comi, principalmente nessa minha viagem, eu sempre fiz questão de provar pratos que eu nunca vi, nunca comi, por mais diferentes que fossem, porque eu estou sempre aprendendo algo diferente. Sempre. Se eu ficar comendo a mesma comida que eu como sempre, não vai ter nada no mundo que vai me ensinar algo diferente se eu só como todo dia pizza de calabresa. Poxa, então eu só vou trabalhar com pizzas de calabresa. Agora, se eu quero aprender, né, técnicas diferentes, sabores diferentes, eu tenho que provar coisas diferentes, tá bom? Gostei da pergunta sobre limão e carne vermelha. Particularmente, não gosto de usar na vermelha. Então, não recomendo usar limão em carne vermelha também. Você pode fazer, por exemplo, numa peça grande. Isso, marinada não é para bife fino, marinada é para peça de carne grande, porque aí o interior dele continua suculento. Se você faz uma marinada para bife fino, não vai funcionar, ele vai ficar duro, porque a acidez cozinha demais e vai endurecer a carne, tá? A botar acidez, fazer marinada. Marinada o que é? É um tempero úmido, é uma cura úmida com uma base ácida e temperos, ervas aromáticas, bulbos, enfim. Então vocês têm que ser sempre em carne altas, tá? Não põe carne fina. No frango, eu posso usar anis estrelado? Pode, você pode usar anis estrelado onde você quiser, no doce, no frango, na carne vermelha, no cordeiro, pode usar em tudo, né? Aí que tá o negócio, ó. Eu vou falar pra vocês, se eu falo pra vocês assim, ó, não, no frango não pode usar anis é só pra doce, né? Porque algumas culturas, principalmente a minha cultura portuguesa, a minha memória gastronômica de criança, de infância, não permite usar anis para carnes. Mas só que se você sair daqui e for ali no Marrocos, ou se você for na China, ou no Vietnã, ou se você for em outros países da Ásia, todos eles usam anis para carne, para fazer caldo, para fazer cozido, para fazer sopa, para temperar cordeiro, para temperar frango, para temperar tudo. Então, assim, quem está certo? Eu, que tive uma criação portuguesa onde não se usa, ou eles que usam? Ninguém, tá todo mundo certo. Vocês podem usar tempero para tudo, né? Não existe, a única recomendação que eu dou, tomem cuidado com temperos Harry Potter. O que é tempero Harry Potter? Isso é uma denominação que eu dou para alguns temperos que marcam muito uma experiência. Por exemplo, orégano. O orégano, se eu usar orégano para doce, o orégano a gente lembra de pizza, inconsciente. É que nem ver o ator do Harry Potter fazendo outro filme. Você vai ver aquele menino, você vai lembrar do Harry Potter. Então é difícil de ver um filme com ele, sendo que você está sempre pensando no Harry Potter. E tem alguns temperos que são temperos Harry Potter. Então temperos por exemplo, orégano. Esses dias eu fui comer pimenta síria, que é uma pimenta de quibe, de esfirra, da cozinha árabe. Eu fui comer ela em cima de um doce. Porque ela tem canela, ela tem uns perfumes levemente adocicados. Só que quando eu botei ela em cima de um doce, de um iogurte, quando eu fui provar, antes de eu botar na boca, o cheiro dessa pimenta síria me lembrou quibe. Então eu fiz uma associação errada na minha cabeça. Então isso, vocês têm que tomar cuidado com isso, né? Mas vocês podem usar esses temperos na dosagem certa. Por exemplo, tá vendo a memória gastronômica trabalhando? Como ao mesmo tempo ela te ajuda e ela pode te boicotar? Então assim, por exemplo, e ela é inconsciente, viu? Essa memória é inconsciente, todo mundo tem. Se diz uma aluna, eu postei um vídeo que eu gosto muito de usar canela no molho de tomate. Uma aluna minha disse que foi usar na cozinha no molho de tomate da macarronada da casa dela e ela botou demais, né? O erro da dosagem lá. Ela passou do ponto da dosagem e a família dela associou aquele molho com doce, porque, né? A canela também, de certa forma, é um tempero Harry Potter. Se eu não usar ela do jeito certo, se ela não ficar só aquele fundinho amadeirado interessante, ela pode te causar um processo contrário. Você associar aquilo com doce ou com uma coisa que você não gostaria. Então vocês podem usar qualquer tempero em tudo, né? Mas para isso, primeiro, vocês têm que alimentar a memória gastronômica de vocês, provar os temperos, conhecer individualmente, fazer combinações, mesmo que dê errado. O dar errado te ensina muito mais que o certo. Combina, que nem eu já aprendi muito com essa mistura desse wacatai com gengibre, né? Porque era uma erva que eu nunca tinha usado. Então eu só vou saber usar depois que eu testar.
Poxa, isso aqui ficou legal com isso, não fica legal, anota. Tem um caderno de anotações dessas observações que vocês fazem, né? Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, como é que vocês fazem esses testes da maneira mais assertiva, né? Por isso que eu desenvolvi esse material, né? Esse material é para isso, para ajudar vocês a fazerem essas combinações e terem maior assertividade e diminuir a chance de erro de vocês de fazer essas combinações equilibradas. Mas para isso, vocês têm que ter essas duas ferramentas principais. Uma é a memória gastronômica alimentada. Comam fora, pegam receita na internet, executem para vocês provarem. Dão o toque de vocês, vai testando coisas novas. Peguem receitas, executem, mas coloquem o tempero de vocês, dá um toque de vocês. O tempero é tão mágico que ele permite você alterar uma receita, você dá uma assinatura numa receita sua, né, sem mudar toda aquela técnica, toda aquela, ele te permite você ter uma identidade de um prato sem alterar toda uma técnica que é muito trabalhosa. Tempero é o segredo. Hashtag escutem o Theo. Escutem o temperista. Hoje eu vivo do tempero. Eu vi que é o grande diferencial na cozinha. O Wakatai é possível comprar no Brasil? Não sei, Edmilson. Eu nunca tinha visto, cara. Eu sei que tem algumas pessoas, alguns bolivianos que trouxeram semente de lá e plantam aqui, mas nunca vi para vender. Mas ele é incrível, ele tem um floral, parece um perfume de um maracujá, com coentro, assim, um refrescante de hortelã, é uma coisa diferenciada. É uma erva maravilhosa, para peixe, para frango, para molho. Eles usam muito para fazer molho de pimenta, né? Para fazer o arri deles, lá, né? O alhahua. Entendeu? Então, pessoal, o primeiro passo de vocês se tornarem um temperista é vocês aprenderem a alimentar a memória gastronômica de vocês. Como que vocês fazem isso? Viajando, conhecendo novos temperos, novas culturas gastronômicas, novas cozinhas, né? Provando, comendo, escutando as pessoas, vendo, perguntando, como é que você faz isso? O que você colocou aqui? Porque você vai estar sempre, olha, enxergando as coisas, você vai sempre abrindo o seu olhar para esse aprendizado. Mas é fundamental vocês se despirem do ego de achar que sabe de tudo. Não, eu já sei isso aí, eu não vou perguntar. A pessoa que acha que sabe de tudo, para mim, já está limitada no negócio. Porque está todo mundo em constante aprendizado. Senão você não tem sentido de estar aqui, você pode ir embora. Entendeu? Então, assim, eu estou sempre em constante aprendizado. Né? E tem pessoas que cozinham, olha só isso aí, tem pessoas que cozinham há anos e não sabem usar tempero. E não sabem fazer combinações de temperos. Estão sempre presos à receita do outro, ou um temperinho pronto. Né? Está sempre limitado ou ao mesmo tempero, ou a tempero pronto, ou a receita. E qual é a forma de você se despedir, se livrar dessa receita, desse tempero pronto? Aprendendo a temperar. Né? Aprendendo essa arte do tempero. Aprendendo a alimentar sua memória gastronômica. Abrindo sua mente para aprender, perguntar, como é que você fez isso? O que você usou aqui? Né? Come coisas diferentes, sai da zona de conforto. Então, o conselho de hoje, hashtag conselho do temperista de hoje é: sai da sua zona de conforto. Se você sai todo final de semana e para comer em restaurante e come o mesmo prato no mesmo restaurante sempre, você está muito limitado de aprender coisas novas constantemente. Falei. Vamos lá, gosto de colocar limão pepper em peixe frango. É ótimo. Muito bom. Tem que só tomar cuidado que tem os lemon peppers por aí que tem um gosto muito artificial. A maioria desses lemon peppers usam limão artificial, não é um limão, né? Vocês podem fazer o lemon pepper de vocês, né? Tem meus alunos já fazem o deles, né? Com limão desidratado, com um monte de coisa. Então fica muito mais interessante do que vocês ficarem usando o lemon pepper de laboratório, por exemplo. Interessante. Então é isso. Então a gente tem que ter essa consciência que a gente muitas vezes não precisa botar a mão na cozinha para aprender a temperar. O começo de tudo é você provar coisas de temperos diferentes, provar os temperos puros, fazer combinações e provar, né? Aprender a fazer essas combinações com ciência. Então vocês vão ter, né? E a gente vai falar isso mais semana que vem, das 3 ferramentas do temperista. A tabela, a memória e a intuição. Tá bom? Tá bom, galera? Então é isso, ó. Semana que vem, segunda-feira, eu aguardo vocês. Provavelmente às 20 horas de Brasília, vai começar a nossa semana de aulas de Vivendo dos Temperos, Formação Temperista.
ok? Vamos ver aqui na Bahia se colocar o favacão no feijão. Aqui em São Paulo ninguém sabe o que é. Entendeu? Olha como é incrível os temperos. A técnica de preparação do feijão é a mesma no Brasil inteiro. Olha que legal, olha que legal. A técnica de não se poucos se mudam de técnicas. A técnica de se fazer um feijão é a mesma no Brasil inteiro. Só que no Brasil inteiro cada lugar tem um feijão diferente. Por quê? Porque cada lugar tem um tempero. Então assim, eu na minha casa, minha avó, né, de tradição portuguesa é alho e orégano. Orégano não, louro. Eu já comi feijão com coentro, eu já comi feijão com pimentão e cebola, eu já comi feijão com páprica, eu já comi feijão com pimenta síria, com alfavacão eu nunca comi, vou testar, achei interessantíssimo. Eu já comi feijão com orégano. Então, assim, cada lugar tempera o seu feijão diferente. Olha como o tempero é poderoso, como a gente pode diferenciar a mesma preparação e ter uma tonalidade de sabor completamente diferente, sem mudar a técnica de execução dela. Porque eu criar uma nova técnica de fazer feijão, vou fazer um feijão assado, é muito mais complicado do que eu só dar um temperinho. O tempero, vamos botar assim, é o toque de Midas da fada, da bruxa, ou do bruxo, ou do mago, que vai fazer total diferença na sua cozinha e as pessoas vão ficar loucas, encantadas e vão sempre querer comer e saber por que esse negócio está diferente. Entendam isso, o tempero é muito poderoso e ele te permite se diferenciar. Enquanto na sua concorrência, ou na sua casa, ou no seu restaurante, todo mundo faz o feijão igual, você vai botar um temperinho diferente e as pessoas não vão esquecer do seu feijão nunca, porque tem um negocinho ali que eles não sabem dizer, mas que encantou a eles. Então, o tempero é o poder, entendam isso. Legal? Então, mais uma vez, 3 ferramentas temperistas: memória gastronômica, intuição e a tabela temperista. Tá bom? Fico aqui, amanhã tem mais, amanhã eu vou falar sobre construção do sabor, às 16 horas de Brasília. Aguardo vocês, obrigado. E não se esqueçam, dia 13, clica no link na bio, se cadastra e fica aguardando que dia 13, segunda-feira, a gente começa essa semana de aulas ao vivo aí para vocês. Tá bom? Olha só, no Nordeste provei feijão com cominho, incrível. Pesto com ramas de legumes é bem diferente, não ouço ninguém falar nem fazer. Ajuda o bom a desperdiçar um novo sabor. Perfeito, muito bom. É isso, tempero é o poder. Galera, obrigado. Até mais, até amanhã. Hoje, mentira, desculpa. Hoje, às 19 horas, às 19 horas, às 20 horas de Brasília, 19 horas aqui do Mato Grosso do Sul, eu vou fazer uma live com o meu aluno, Demetrios, que é um cara que ele é vendedor e começou a fazer curso de gastronomia e ninguém fala sobre temperos nos cursos de gastronomia do Brasil e eu desafio vocês a me trazerem um curso de gastronomia que fala sobre temperos. E ele entrou para minha turma e deu um salto aí na carreira dele como cozinheiro. E a gente vai conversar hoje às 20 horas de Brasília, tá bom? Aguardo vocês às 20 horas, obrigado. Até mais.